Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Adriano de Brito, do PR. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara, público presente, muito boa noite. Peço desculpas ao vereador Neri por ter errado o nome, é Neri Oswaldo do Amaral e não Neri Oswaldo de Souza, como eu falei anteriormente, desculpe-me. Quero fazer uma menção especial, todo especial, ao ex-aluno que encontrei na tarde de ontem, juntamente ao vereador Michel. Eu vejo um aluno, uma pessoa na minha direção, um homem já formado, onde ele olha e fala: tu não és o Adriano de Brito? E eu falei: sou. Foste meu professor no primário, lá no Colégio Floresol. Olha que legal. Olha, professor, fiz administração, fiz mestrado, doutorado e hoje eu sou professor da Universidade Pública Federal. Da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. E deixa uma grata satisfação, professor, ver o seu aluno direcionado já na vida. Vejo o Duane hoje aqui. O Duane me incomodou muito. Está ali hoje. Hoje é assessor do vereador Moacir. Grande Duane. É muito prazeroso para o professor reencontrar os alunos já encaminhados na vida, curtindo. Mais um aluno ali ao lado do Duane. Aluno que não falta aí por São José. Mas volto à tribuna na noite de hoje para continuar uma fala da sessão anterior. Onde eu falava do projeto que estava aqui parado na Câmara, que cria o Conselho Municipal de Igualdade Racial no município de São José. E aí o vereador Sanderson, presidente, após a minha fala, comentou: não, mas aqui no papel fala que ele está em diligência junto à Prefeitura Municipal de São José. E eu falei: olha, eu desconheço isso. E fui atrás de informações do porquê que esse projeto ele está em diligência. Num primeiro momento, ele foi questionado porque quando fala da estrutura que compõe o Conselho, é citado o número de representantes da parte governamental. E, por deliberação do plenário no dia da audiência, decidiu-se citar na parte civil não governamental apenas os setores que fariam a composição deste conselho. E aí acharam por bem que não, acho que também tem que enumerar, as pessoas não vieram aqui no plenário naquele dia da discussão, mas acharam que deveria ter também ali um numeral, dizendo que era um representante. Mandaram para a prefeitura, a procuradoria fez um substitutivo, apresentou uma emenda e o projeto tocou. E, a meu ver, já estava tudo sanado. Para minha triste informação, vereador Sanders, o senhor tem razão. Realmente o projeto está em diligência, está na Prefeitura Municipal de São José, porque houve um despacho, vereadora Sandra, daí eu sou obrigado a mencionar, vereador Orvino, que é da Comissão de Justiça, houve um despacho no dia 16 de dezembro de 2013. E no dia 12 de fevereiro de 2014, olha isso, o projeto foi para a Prefeitura questionando por que não aconteceu audiência pública. Quando que um projeto para criar conselho nesse município, vereador Orvino, o senhor que tem 40 anos de casa, precisou de audiência pública para constituir uma lei que cria um conselho? Eu fiz um levantamento, rapidamente eu contei para mais de 12 conselhos criados nessa casa. Nenhum deles teve audiência pública. Eu participei ativamente da criação em 2013 do Conselho Municipal de Cultura, onde não teve audiência pública para a criação daquele conselho. Teve sim uma reunião pública aqui na Câmara chamada por mim, onde nós discutimos juntamente com o CAE, lá da Fundação de Cultura, que fez um trabalho fantástico com as entidades não governamentais, com as entidades que estiveram presentes e criaram o sistema que foi encaminhado para a Prefeitura e de lá veio o projeto para cá e aprovamos. Olha que eu tenho 2012, do Conselho da Saúde, Conselho da Mulher, Conselho da Educação, Conselho da Habitação, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho do Fundo Social, vários conselhos foram criados e nenhum deles teve audiência pública. Eu, ainda me precavendo de tudo isso, chamei também uma reunião pública nesta casa para criar um sistema, o Conselho da Igualdade Racial. Está aqui a presença com representantes do CEPA, do Conselho Estadual de Promoção do Povo, da População Afrodescendente. Tivemos o presidente, a conselheira, chamamos um pessoal de Florianópolis, que faz parte do Conselho de Florianópolis, que já tem uma estrada trilhada sobre a mesma matéria e que lá construíram e criaram uma coordenação e também aprovaram um conselho, da mesma forma que a gente quer fazer aqui em São José para a igualdade racial. Chamamos esse pessoal que veio discutir conosco, entre outras entidades aqui presentes. Na ocasião, o vereador Neri Amaral se fez presente, a vereadora Mary
estava aqui também com representantes da Educação, da Secretaria da Educação, representantes da Saúde, já lhe conselho uma parte, da Secretaria da Saúde. E aí, todos esses conselhos foram criados sem audiência pública. Eu fiz a reunião pública, está aqui a ata da reunião pública que nós construímos o conselho, mandamos para a prefeita em ocasião da Semana da Consciência Negra, a prefeita mandou para esta casa, ele deu entrada no dia 22 de novembro, e aí Mará, meu querido compositor, um artista aqui da região, por que justamente, Mará, pergunto para ti, que és um intelectual aí de São José, por que justamente da consciência negra, da igualdade racial, apareceu o problema? Por que justamente este conselho é exigido que seja feito a audiência pública? Vereador Sanderson, eu estou aqui com o regimento na mão, onde lá no seu artigo 50, fala das audiências das comissões permanentes, diz que o presidente tem o dever, depois que o projeto entra nessa casa, de 3 dias, passar a mão o projeto para o presidente da Comissão de Justiça, que terá 48 horas para nomear um relator, e esse relator tem 8 dias para dar o seu parecer, devolver à Comissão de Justiça, que tem 15 dias para botar esse projeto em votação. Se assim não o fizer no prazo de 15 dias, lá no parágrafo 3º do artigo 51, diz que, esgotados os prazos concedidos às comissões, o presidente da Câmara, de ofício a requerimento de qualquer vereador, designará um relator especial que emitirá o seu parecer no prazo de 6 dias, ressalvado o disposto no parágrafo 60 do artigo 51. E o artigo 4º ainda fala mais. Fim do prazo previsto no parágrafo anterior, a matéria será incluída na ordem do dia com ou sem parecer. E aí, pelo trâmite do projeto, a gente vê que ficou os 15 dias na Comissão de Justiça, que entrou lá no dia 28 de novembro, venceu o prazo no dia 13 de dezembro, não foi dado parecer, e o parecer da vereadora Sandra, que já lhe concedo a parte, ele é datado do dia 16 de dezembro, posterior ao período de 15 dias. Então, eu quero fazer uso, senhor presidente, amanhã estarei protocolando um requerimento nesta casa, vou fazer uso do parágrafo 3º do artigo 51, para anular esse despacho. O projeto está aqui na casa, esperando esse parecer com um despacho que já venceu o prazo, não poderia ter saído. Vou pedir a anulação desse despacho para que ele venha para casa e seja votado em regime de urgência. Por que a necessidade da urgência? Porque lá fora é que a gente sente a discriminação racial diariamente. E há de se fazer, com caráter de urgência, vereador Neri Amaral, a implantação do Estatuto da Igualdade Racial nesse município, e passa pela criação de um conselho para que a gente possa aderir ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, e que a gente acabe de uma vez por todas, por essas diferenças raciais que ainda existem em São José. Eu concedo uma parte ao vereador Neri Amaral pela ordem. E, na sequência, a vereadora Sandra. Alô? Não, é só para contribuir, Vossa Excelência já se fez todo o manifesto com muita propriedade, é que eu já fiz parte de todas as comissões dessa casa, fui presidente da Câmara, talvez até foi colocado sem conhecimento, mas realmente para formação de conselho não há necessidade de audiência pública. Pelo menos todos os conselhos que nós votamos foi sem audiência pública. Talvez, às vezes, a gente conversando mais, coisa parecida, a gente podia orientar. O que Vossa Excelência fala é realmente o que é verdadeiro. Não há necessidade de audiências públicas. Obrigado, vereador. Concedo a parte da vereadora Sandra. Obrigado pela parte, vereador. Eu queria dizer que dentro da comissão, após eu ter sido designada relatora, nós estamos cumprindo todos os prazos legais seguidos no regimento. Nós fizemos o despacho no dia 18 de dezembro e eu tenho protocolado. Se o Legislativo encaminhou só agora, em fevereiro, a culpa não é desta relatora. Esta relatora protocolou no Legislativo dia 18 de dezembro. E eu penso que a gente não pode tratar nenhum tipo de política pública, ainda mais um conselho, que é um órgão deliberativo, um órgão social, sem ouvir as pessoas, sem ter uma audiência pública que seja. Assim preconiza a lei, estamos fazendo embasado num parecer jurídico. Obrigado pela parte. Tá ok, só corrigindo, seu parecer não foi nem dia 18, foi dia 16, foi mais cedo, só que o prazo pelo Legislativo terminou dia 14.
dia 14 de dezembro. E, repito, nenhum projeto de lei que criasse conselho nesse município, ele necessitou de audiência pública. E o de igualdade racial, ele vai precisar, sim, de uma audiência pública na hora de compor o conselho. Agora, para criar a estrutura, para criar a lei, nós chamamos uma reunião pública, mas nunca foi dessa forma. Então eu peço, amanhã estarei entrando com requerimento para que o nosso querido presidente da comissão designe o relator especial e a gente possa, de uma vez por todas, criar o Conselho de Igualdade Racial no município. Obrigado, boa noite.